Meus amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, né? Que bom estarmos de volta, glória a Jesus, a esse lugar. Eu queria que você fizesse uma leitura comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. Enquanto você encontra, eu vou louvando a Deus, dizendo que Ele é fiel. Desde ontem eu tinha uma palavra, eu não tinha como entrar nessa palavra e eu estava incomodado. E hoje o Erialdo chegou lá em casa, o Erialdo do nada ele começou a dizer: irmãos, às vezes a gente se preocupa quando vai pregar, mas quem vai dar as palavras são Deus. E eu disse: aí, muito bem. E eu recebi e eu fiquei aqui na expectativa, né? Quando o pastor Almir começou a falar sobre a leitura que havia feito, eu compreendi porque que Deus não tinha me dado essa palavra antes. Glória a Jesus. Versículo 9 e 10, versículo 9 diz: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Eu vou repetir a leitura dizendo que Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier ou voltar. Glória a Deus. Estarei orando por alguns minutos. Meu querido e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estar de volta, meu Deus, ao teu templo, Pai, à tua casa, juntamente com tua igreja, Senhor, que hoje está no número maior. Eu te louvo, Senhor, porque no meio de tantas tribulações, tantas adversidades, o Senhor nos concedeu graça, o Senhor nos concedeu vitórias, Pai. Bendito será o Senhor para sempre. Tu és grande, Senhor, e a tua glória, Senhor, excede o nosso conhecimento, Pai, o nosso entendimento. Nós desfrutamos, ó Senhor, daquilo que o Senhor nos concede, Pai, e já é coisa demais para nós, Senhor. Por isso nós te exaltamos e te glorificamos nesse lugar. E que a tua bênção nessa noite esteja, meu Pai, sobre cada vida que está aqui, meu Senhor. E o teu Espírito, Pai, fale conosco nessa noite da forma que o Senhor desejar, da forma que o Senhor quiser. Estou aqui, Pai, para ser usado como um canal, Senhor, da tua voz e transmissão da tua palavra. Sê comigo nessa noite, Pai, com a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus queridos, diante do relato que foi feito pelo pastor Almir, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Todo ser humano estava nessa condição deplorável diante do seu Salvador, diante do seu Criador, e éramos por natureza filhos da ira. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Tessalonicenses, ele diz que nós não fomos escolhidos para sofrermos o castigo da ira, mas para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na mesma carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, lá pelo capítulo 2, versículo 8 e 9, ele vai dizer que a salvação é por meio da graça, ou seja, ela é um presente que Deus dá ao ser humano. E diante de todo esse texto, nós olhamos para dentro de nós e analisamos e imaginamos o que em nós atraiu Deus. Nada que há em nós tinha nenhuma coisa que Deus olhasse e dissesse: eu amo essa pessoa porque ele é bom, porque ele faz isso. A palavra de Deus registra, irmão, que nós estávamos distanciados da presença de Deus e por natureza nós estávamos também mortos. É Ele que vai nos vivificar, é Ele que vai nos conceder vida. E eu fico imaginando quando o apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 11, versículo 23, que ele vai dizer: eu recebi do Senhor
Olha, se você compreender, se você entender um pouco da história de Paulo antes da conversão, é um desastre. O homem perseguia a igreja do Senhor, o homem estava sempre procurando meios para lutar contra a igreja do Senhor, até que um belo dia, ele ia em direção à cidade de Damasco, o Senhor se revela para ele em uma visão, e a partir daquele dia que o apóstolo Paulo contemplou a graça de Deus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. A partir daquele dia, ele começa uma nova vida. Há na vida desse homem de Deus uma conversão, e ele passa a viver todos os seus dias para a glória do Senhor. E essas coisas são tremendas, irmão, porque quando ele usa a expressão receber do Senhor, ele não estava nem na última ceia registrada em Lucas 22. Ele nem convertido ainda era, mas de uma forma gloriosa, posteriormente, ele deve ter recebido fortemente do Senhor em uma visão ou de qualquer outra forma, assim como nós também não estávamos naquela última ceia. E nós recebemos do Senhor grandes coisas, que nós podemos testemunhar de grandes maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Porque a graça de Deus, a bondade de Deus, no decorrer dos tempos, ela tem se revelado para com o homem pecador. A Bíblia fala em Lucas 19, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, que a multidão, ao ver Jesus entrar naquele lar, diz: não sabe quem é essa peça, né? E Jesus começa a falar do amor para Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu se arrepende dos seus pecados. E Jesus, se não me falha a memória, versículo 10, ele vai dizer que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É uma das maneiras que nós não conseguimos explicar a forma como Deus nos ama. Glória a Deus. No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus entra na cidade de Betânia para rever a família de Marta e Maria. Ele sabia que Lázaro tinha morrido. Quando ele se aproxima, as irmãs de Lázaro dizem: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus usa um linguajar dizendo assim: ele dorme. Para Marta, Lázaro estava podre, o corpo físico de Lázaro estava podre, na tumba há 4 dias. E Jesus se aproxima de lá e diz: retire a pedra. O que Marta diz é: já cheira mal. Jesus responde para Marta: eu não disse, se creres, verá a glória de Deus. A partir daquele dia, eu creio também que Marta nunca mais foi a mesma pessoa, irmãos. Porque Jesus, ou seja, o que aconteceu ali naquela hora não era uma coisa natural, era algo sobrenatural que estava acontecendo na vida daquela família, melhor dizendo. A Bíblia diz que sai Lázaro para fora da tumba, irmãos. Você imagine a figura com os pés e as mãos, provavelmente com ataduras, e a palavra que Jesus diz é: deixa ele ir. Parando para analisar, não há nenhuma diferença entre a minha vida e a de Zaqueu. Não há nenhuma diferença entre a minha vida e a de Lázaro. Eu estava morto e distanciado da presença de Deus. Até que um belo dia, Jesus me resgatou. Até que um belo dia, Jesus me trouxe a vida. Glória a Deus. E eu fiquei imaginando aqui, o pastor falando, eu imaginando que essa pandemia que empestou o mundo inteiro, talvez tenha tirado muitas pessoas do seu convívio. Com certeza fez isso. Tirou muitas pessoas do nosso meio. Mas uma coisa é certa: você está aqui. Vou repetir de novo: você não é melhor do que os que morreram. Simplesmente é algo inexplicável, porque a graça de Deus, a bondade de Deus está sobre nós. Não tem nenhuma explicação, irmãos, para nós manifestar, ou seja, assim, em palavras, o amor de Deus, a bondade de Deus. O que nós podemos saber é que quando Jesus ele se encontra com Lázaro, ele se encontra com a mulher ali de João capítulo 4, no poço de Jacó, em Samaria, que ele começa a se revelar para aquela mulher, traz salvação àquela mulher. Essas coisas vão acontecendo de uma forma em um rosário, melhor dizendo, para que você entenda melhor, até chegar aos nossos dias e essa graça, esse amor incomparável, irresistível nos alcançou. E hoje nós estamos aqui
para uma ceia, um banquete, para lembrarmos uma coisa: vida, crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esquecendo da sua vinda. Glória a Deus. Porque o texto diz, versículo 10, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. O processo de salvação de Deus em nossas vidas é uma garantia de que nós moraremos ou habitaremos nos céus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu gostaria até que você abrisse, para nós entendermos um pouco. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus reúne os discípulos na última ceia, na última Páscoa, melhor dizendo, que ele toma com os discípulos, lá pelo versículo 19. Perdão, versículo 14. Diz assim o versículo 14: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Meus amados, eu acho essa leitura fantástica, porque é o momento em que Jesus ele vai conversar com seus discípulos, trazer algumas instruções, falar da nova aliança, falar do novo pacto que está fazendo com eles, com nós, melhor dizendo. E esse período é um período que Jesus está vivendo um momento de muita angústia, porque são os momentos que antecedem a sua morte. E ele sabe que vai ser crucificado, que vão cravar pregos em suas mãos e nos seus pés. Mas mesmo assim ele está ali firme, para acrescentar mais a sua dor. Nesse decorrer ele é traído, como o pastor falou, por o seu amigo Judas. Mas ele vai, meus amados, até o fim, porque uma coisa é certa: a dor, o sofrimento que Jesus iria passar, ele conseguia ver além. Glória a Deus. Ele não abriu mão em momento algum pelas nossas almas. Em momento algum Jesus voltou atrás, porque se ele volta atrás, nós estaríamos perdidos. Mas de uma forma gloriosa, Jesus se revela, ou seja, Jesus se entrega, crendo, confiando que ao terceiro dia ressuscitaria, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. No livro de Jeremias, se não me foge a memória, capítulo 31 e versículo 31, tem algo extraordinário para as nossas vidas, porque é exatamente o que está acontecendo em Lucas 22. Aleluia, Deus. Versículo 31 diz que o Senhor Deus diz: está chegado o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não será como esta aliança. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, olha que maravilha, farei com o povo de Israel esta aliança.
eu porei a minha lei na sua mente, ou na mente deles, e no coração deles, e escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, no dia, irmãos, que Jesus está reunido com os discípulos, Jesus disse: isso aqui, ó, é a nova aliança que é feita no meu sangue. Não tem como nós chegarmos aqui nessa noite e não termos motivos para, diante desse banquete que está preparado aqui, nós não dar uma olhada no nosso passado e analisar quem nós éramos. Como eu li no versículo 3 de Efésios, nós estávamos, por natureza, destinados à ira. E nós vivíamos fazendo a vontade dos nossos pensamentos e da nossa carne. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, mais ou menos, eu gostaria que você abrisse comigo. Glória a Deus. Versículo 17 diz: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Olha o que o versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Lembra o versículo 3 de Efésios? Nós vivíamos fazendo a vontade da carne, do pensamento. As coisas que a carne quer são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, a feitiçarias, as inimizades, brigas, ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta e desunião e divisões, inveja, bebedeira, farras e outras coisas semelhantes a essas. Éramos nós em Efésios versículo 3 do capítulo 1. Todas essas imoralidades, irmão, está dentro do coração do ser humano sem Deus. Eu não vou dizer que está dentro do nosso coração, porque a Bíblia diz que nós recebemos um novo coração. Então eu creio que essas coisas não existem mais, por isso nós estamos livres da ira de Deus. Mas todas essas coisas, elas estão dentro de um coração que está sem a presença de Deus. E o apóstolo ainda diz: são essas e muito mais. E ele termina dizendo: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, ou não entrarão no reino de Deus. O fato de nós estarmos aqui nessa noite, irmãos, é pura graça, amor e misericórdia. Porque nós estamos livres de todas essas coisas. Porque dentro de mim e dentro de você agora, segundo a palavra de Deus, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos instrui, nos ajuda, nos fortalece nos nossos momentos de fraquezas. E por isso nós não conseguimos mais sequer imaginarmos nós vivendo na velha criatura, cheia dessas imoralidades. Você recebeu um novo coração. Você recebeu um presente de Deus, a vida eterna. Louve a Deus por isso. Uma coisa eu queria que vocês prestassem bastante atenção, irmãos. Não deixe de levar a sério as pregações, as orações. Nós temos aproximadamente 150 cultos, irmão, por ano, aqui nessa igreja. E essas coisas que vêm
tem muitos cristãos que, eu podia até usar a expressão, estão enfraquecidos, e outros que já até desistiram da fé por causa de uma pandemia. Examine as escrituras. O apóstolo Paulo pregando em Tessalônica, que foi para Bereia, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, a Bíblia registra, irmão, que quando Paulo pregava, os irmãos conferiam nas escrituras para ver se o que ele estava falando era verdadeiro. E nós necessitamos disso. Nós precisamos disso, nos aproximar mais de Deus. Confiar mais nas promessas de Deus. A Bíblia ela é cheia de promessas, irmãos. A Bíblia ela é cheia de coisas maravilhosas. Eu fico imaginando assim, irmãos, se a vinda de Jesus fosse hoje anunciada nos melhores canais de televisão do nosso país, se fosse ele dissesse assim, eu venho um sábado, provavelmente você morreria hoje, né? Porque às vezes nós estamos tão distante do céu que aqui parece ser o paraíso. Eu pregando ao irmão Pedro, eu disse, irmão Pedro, nós parece que vive, há um céu de glória reservado para mim, para os cristãos, e nós estamos vivendo aqui no lixão e achamos que isso é maravilhoso. O que Deus tem reservado, meus amados, para as nossas vidas é algo extraordinário. O apóstolo João diz que, só parafraseando, diz que as ruas são de ouro e cristais. Fala de uma cidade linda que tem um rio que corre de água cristalina. Onde nós vamos habitar, irmãos? Eu fico impressionado quando eu vejo o Isaías tendo a visão num período caótico. A Bíblia usa um linguajar no ano em que morreu o rei Uzias, e o Isaías vê Deus entronizado, reinando, governando. Essas coisas, elas impactam o meu coração, irmãos. Porque eu fico imaginando assim, como será estar na presença dele, naquele que vive e reina para sempre. Às vezes nós louvamos alguns hinos que são escritos por alguns cantores famosos. Diz que lá nós viveremos na presença do Senhor dia e noite. Lá não tem noite, irmãos. O que a palavra de Deus diz é que há dia constante. Porque o Senhor é a luz que clareia aquele lugar. É o lugar, irmão, que a segunda palavra de Deus está preparada para os salvos, para os santos. Daqui a pouco estaremos ceando. E nós usamos a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Os dois são bonitos, eu prefiro a Santa Ceia, porque é aqui onde os santos ceiam. É aqui onde aqueles que foram comprados e lavados com o sangue do Cordeiro participam. É aqui onde há o renovo da aliança, é aqui onde há a reconciliação. É nesse momento aqui, irmãos. Esse é um momento especial para nossas vidas como cristãos. Esse é um momento maravilhoso em que a igreja proporciona todos os meses, irmão, para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Não tem explicação para isso, irmãos. É só graça de Deus e misericórdia sobre as nossas vidas. Eu fico maravilhado com aquilo que Deus fez na minha vida. O pastor falando o testemunho dele. Só Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Só Deus pode trazer você para cá, e cada um de vocês tem uma história longa para contar. E hoje você está aqui como filho de Deus. Hoje você está aqui como herdeiro do céu. Hoje você está aqui como aquele que não passará pela ira de Deus. Hoje você está aqui porque Jesus te comprou. Hoje você está aqui porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te dar a vida. Hoje Ele está aqui porque você foi perdoado. São coisas maravilhosas, extraordinárias. Aleluia, Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por estar aqui, por essa oportunidade. Eu olhando para o relógio, aquele relógio é amigo, aquele não é muito amigo não. Por essa oportunidade que me é concedida. Eu fico grato demais ao pastor por estar aqui trazendo essa palavra nessa noite. E eu gostaria de louvar com toda a igreja, de preferência que vocês ficassem de pé. Dá um lá maior, Slim.
É um hino que toda a igreja sabe. A Ana Helena canta bastante ele aqui. Aleluia, Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus.